Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo, peço que os irmãos apenas acompanhem. Diz assim: quem pratica o pecado, ele é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A última parte, vamos todos? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus, nós vamos hoje explanar um pouco da palavra de Deus, sobre os efeitos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E vamos refletir um pouco sobre os efeitos do pecado também, sobre a vida daqueles que negligenciam a palavra e a verdade da Bíblia Sagrada. Nós estamos em um culto profético, um trabalho onde nós designamos no coração 7 terças-feiras proféticas, onde vamos buscar ao Senhor para receber de Deus uma palavra sobre nossas vidas. E, irmãos, não existe uma forma melhor da gente ser alcançado pelas bênçãos de Deus, senão a buscarmos pela fé. E o sacrifício, o esforço, ele representa muito nessa busca. Ele representa muito. Em uma certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele diz que a coroa, a medalha, o galardão que o atleta busca, com todo o esforço e sacrifício que ele faz, tem pouco proveito, porque são proveitos mais passageiros. Mas aquilo que nós haveremos de conquistar do Senhor pela luta, pela dificuldade que nós vivemos e às vezes pelo sacrifício que também fazemos, isso sim é eterno, isso sim não é passageiro. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e o texto que lemos, a parte que repetimos, quando o apóstolo João diz o motivo pelo qual Jesus se manifestou, ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Existem obras que Satanás faz, irmãos, que às vezes a gente pouco presta atenção a essas obras. Existem obras que Satanás faz, que às vezes a gente pouco se importa com essas obras. Às vezes a gente não consegue dimensionar as obras que Satanás faz, aquilo que ele vai provocando na vida das pessoas, a ruína que ele vai provocando na história das pessoas. Às vezes a gente não consegue dimensionar todas as artimanhas que Satanás vai planejando e vai ocasionando na vida daqueles que por descuido, daqueles que por talvez fragilidade própria, ou que por talvez pouca importância dão à palavra de Deus. E os resultados dessa pouca importância que eles dão à palavra de Deus leva ele a um afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus leva a um esfriamento, um esquecimento de Deus, de maneira que muitas pessoas só se lembram de Deus quando eles entram no momento de provação, quando eles entram no momento talvez até de doenças fatais ou de problemas fatais, e somente assim às vezes consegue voltar da onde eles estão e olhar para o Senhor e olhar para a cruz de Cristo. E é bem verdade, irmãos, que nós buscamos para a nossa vida muita sorte de bênção. Buscamos para a nossa vida bênção material. Buscamos para a nossa vida melhor condições de vida, melhor qualidade de vida. Se preocupamos com o nosso crescimento material, profissional. Se preocupamos com os nossos filhos. Se preocupamos com as conquistas que nós queremos buscar. Mas hoje eu quero dizer uma palavra aqui de Deus para a igreja, para que nós possamos também refletir que a nossa vida, ela não se resume apenas nessa vida aqui.
A nossa vida, ela não se conclui apenas nessa vida que nós aqui estamos vivendo, não. A nossa vida é muito além, ela vai muito além. O que Deus tem preparado para a sua igreja, o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que entenderam e amaram a palavra de Deus acima de todas as coisas na sua vida, eles vão saber que o que Deus tem preparado é muito maior. Quando o apóstolo João, ele escreve sobre o efeito da vinda de Jesus, sobre o motivo da vinda de Jesus, sobre a manifestação da vinda de Jesus para desfazer as obras do diabo, foi porque o apóstolo João viveu muitos anos ao lado de Cristo. E esses anos que ele passou ao lado de Cristo, cerca de 3 anos e meio, que ele passou ao lado de Jesus, e depois o restante da sua vida vivendo por Jesus, ele viu as obras que Satanás produziu na vida de muitas pessoas. E se nós discorrermos para a Bíblia Sagrada, se nós analisarmos e olharmos a história de pessoas que um dia encontraram com Jesus na sua vida, e que a sua história foi mudada a partir do momento que encontraram com o Senhor, nós vamos ver pessoas que viviam todas as condições de vida. Mas nós não poderíamos falar das condições de vida de pessoas que viveram as maiores ruínas da sua história, se nós não iniciarmos olhando lá para o início de tudo, se nós não iniciarmos olhando lá para o jardim do Éden, lá para onde o Senhor, quando iniciou tudo, quando Deus criou, quando Deus fez o jardim, Deus fez o homem, e Deus colocou o homem no seu jardim, Deus deu àquele homem tudo que o homem quisesse estava ao seu domínio. E diz a Bíblia que o Senhor fez tudo e deu ordem ao homem para que o homem pudesse governar, para que o homem pudesse administrar tudo aquilo que Deus fez, administrar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor criou, todos os animais, tudo que o Senhor fez, diz a Bíblia que foi perfeito. E Deus amou a obra da sua criação. E Deus amou este homem, Deus amou este ser humano. Deus amou tanto que diz a Bíblia que quando Deus foi fazer o homem, ele reuniu-se ali a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele falou: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz a Bíblia que após o Senhor haver do pó da terra feito homem, ele soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. E o Senhor deu àquele homem ordem sobre tudo. Mas um dia o Senhor viu que não era bom aquele homem estar só, fez descer nele um pesado sono, e fez-lhe uma disjuntora tirando da sua costela. E ele fez a sua disjuntora e disse: esta é carne da sua carne, este é o osso do seu osso. Crescei e multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a. A terra estava sobre a sujeição do homem, estava sobre o domínio e o governo do homem. A Bíblia não fala quanto tempo durou, mas um dia o homem cedeu às tentações. Um dia esse homem que foi criado por Deus, que foi feito por Deus, esse homem que era amigo de Deus, que andava com Deus, ele cedeu às tentações. Quando esse homem cedeu às tentações, a partir de todo aquele contexto que nós conhecemos, a serpente engana a mulher leva a proposta para o homem, o fruto da árvore era um fruto atrativo, eles sentiram desejo por aquele fruto, não era ali algo que não chamasse a atenção, que estava sendo oferecido para eles, o que estava sendo oferecido para eles chamava sim a atenção, e eles se sentiram atraídos e foram encodados por aquilo ali. E eles receberam e comeram daquele fruto, a mulher comeu, deu ao homem. E quando eles comeram, eles perceberam que estava nu.
E a partir daí eles foram correr atrás e cozeram folhas ali e de figo e fizeram ali vestimentas para tampar a sua nudez. E um dia o Senhor, como todos os dias, ele se aproximou do jardim, ele procurou o homem, ele diz: Adão. E quando o Senhor chamou por Adão, ele se escondeu. E quando aquele homem se escondeu, o Senhor insiste chamando, e ele diz: Senhor, estou aqui, ouvi a tua voz e me escondi. E o Senhor: por que você se escondeu, Adão? E ele diz: Senhor, porque eu estava nu. Irmãos, eu quero que vocês reflitam comigo sobre essas coisas, porque não é diferente em muitas coisas que acontecem na nossa vida e na nossa história. Somos atraídos por aquilo que gostamos, somos atraídos por aquilo que enche os nossos olhos. Em muitas ocasiões da nossa vida, nós nos sujeitamos e cedemos para aquilo que às vezes dentro de nós já tem uma vontade. Ninguém vai te levar para um lugar que você não queira. Situação nenhuma na sua vida vai te levar a você viver aquilo que você não queira. Situação nenhuma na sua vida te leva a você fazer o que você não quer. Tudo que porventura vier a acontecer nas nossas vidas, teve uma permissão nossa, teve uma permissão da sua parte. Ninguém vai esfregar na sua cara um prato de carniça ou de qualquer comida indesejável e você vai comer. Não vai. Você só vai usufruir daquilo que lá no fundo você quis. Adão quis e ele comeu. Até aí estava normal. Até esse ponto tudo parecia estar bem, o fruto era agradável. Até esse ponto nada estava errado e Adão estava ali se alimentando, satisfeito. Eva também estava satisfeita. Aleluias. Mas os olhos do Senhor que tudo vê, diante de Deus, irmãos, ninguém esconde nada. Diante de Deus, irmãos, ninguém esconde nada, porque os olhos do Senhor tudo vê. E aí a gente observa que depois que Adão comeu, depois que Eva comeu, a consequência veio sobre as suas vidas. A primeira coisa que eles começaram a enxergar foram eles próprios. Eles começaram a enxergar que eles estavam nus. Eles começaram a enxergar a sua vergonha, a sua nudez. E isso causou vergonha neles. Primeira coisa, enxergar a sua nudez. Se nós olharmos para isso, irmãos, à luz da palavra de Deus, o que é a nudez na vida do ser humano? A nudez é aquela pessoa que não está com nada de Deus na sua vida, não está revestido com nada de Deus na sua vida. É a pessoa que consegue olhar para si e saber que tem algo que está se distanciando ele de Deus. É a pessoa que consegue olhar para si e ver que diante de Deus ele precisa se esconder, porque ele não tem vestes, aleluias, para se apresentar diante do Senhor, e ele precisa de algo para cobrir a sua nudez. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira coisa, eles se escondem. A segunda coisa, Deus os procura. O homem se esconde de Deus, mas Deus procura o homem. Há ali um motivo, há ali um momento oportuno de nós entendermos o amor de Deus. O amor que excede a todo entendimento. Embora o homem pecou e foi destituído da graça de Deus, mas Deus vai ao encontro deste homem. Deus vai em busca deste homem. Mas existe um terceiro motivo
que eu quero refletir com vocês sobre isso. O terceiro motivo da consequência do pecado. O terceiro motivo daqueles que pecaram diante de Deus, daqueles que se omitiram diante de Deus, daqueles que se distanciaram de Deus, daqueles que se tornaram nus diante de Deus, espiritualmente falando. O terceiro motivo que acontece são as consequências do pecado. As consequências do pecado, irmãos, são amargas. As consequências do pecado são coisas que a gente precisa refletir seriamente sobre isso. Porque se nós olharmos em toda a história bíblica, e nós vamos começar falando de Adão. Veja bem, Deus fez um jardim e colocou Adão no jardim. Deus deu a Adão vida, porque eles não morriam. Mas o Senhor falou: o dia que você comer desta árvore, você vai morrer. Consequência do pecado, a primeira consequência, morte. A morte passou a entrar a todos os homens, por causa da consequência do pecado de Adão. Depois da consequência do pecado da morte, tem a perca. Adão perdeu o privilégio de habitar o jardim, aonde tinha no jardim o rio da vida, aonde tinha a árvore da vida, aonde tinha a presença de Deus na viração de todos os dias. Adão perdeu o privilégio, perdeu a oportunidade de viver no melhor lugar que Deus preparou para o homem. Ele perdeu a condição de ser, aleluias, alguém que estaria por toda a eternidade naquele jardim. Não só isso, além dele ser posto para fora do jardim, do lugar de Deus, a terra começou a produzir espinhos, a terra começou a produzir brolhos, diz a Bíblia, aleluias. E o homem, o trabalho que ele tinha apenas de administrar, ele agora teria que trabalhar pesadamente para que ele pudesse sustentar a sua vida e a sua casa. O trabalho pesado entrou a partir do pecado. Não somente isso, irmãos, mas Adão, como ele já vinha cumprindo a palavra de Deus, enchendo a terra, eles tinham filhos. E como consequência do pecado de Adão, a pior ruína acontece dentro da sua casa. O pior desespero, a pior ameaça, vamos dizer em termos bem desgraçadamente, acontece dentro da sua casa. O primeiro homicídio da terra. Os seus filhos, um mata o outro por causa da inveja, dos ciúmes, porque já tinha uma vida afastada de Deus. Olha a consequência do pecado de Adão. Os filhos de Adão se afastaram do Senhor. Um era crente, mas o outro não. Um era apenas religioso, vivia apenas uma religiosidade, cumpria algumas determinações do pai, porque cresceu no lar onde o pai oferecia sacrifícios, aonde um pai conheceu e falou face a face com Deus. Mas aquela experiência que Adão teve, ele não conseguiu alcançar seu filho Caim. Seu filho Caim cresce, lavra a terra, vira lavrador da terra. Abel, outro filho, cresce, vira pastor de ovelhas, vai cuidar de animais. E um dia, como outros dias demais que eles faziam, Caim, como já estava com o coração cheio de ruína,
totalmente afastado de Deus, porque as consequências do pecado dos seus pais estavam acompanhando a sua vida. E ele não conseguiu levar aquela experiência de amor que o seu pai teve, ele não conseguiu levar consigo. Abel foi um filho que andou fora da curva dessa maldição. Abel olhou para Deus e conseguiu enxergar Deus, conseguiu amar Deus além dos pecados de seus pais. Abel conseguiu ser temente a Deus, conseguiu servir a Deus na sua vida, conseguiu ter Deus no seu coração, mas Caim não conseguiu. Caim conseguiu olhar para as coisas que ele queria. Caim conseguiu amar mais as coisas que ele queria amar do que o próprio Deus. E das coisas de Deus ele simplesmente estava ali como um religioso, como alguém que estava por estar apenas, mas não por alguém que servia a Deus no seu coração. E um dia chamado o dia de apresentar o sacrifício, eles vão apresentar o sacrifício, e Caim oferece o seu sacrifício a Deus, iniciando pelo seu coração, iniciando pelo seu amor a Deus, pela sua devoção, iniciando pela sua entrega, pela sua sinceridade que ele tinha no coração. Ele começa a oferecer a Deus aquilo que ele tinha de melhor. Mas Abel não. Abel vai lá, como todo dia que ele ia, mesmo por causa do pai, por causa da mãe, porque cresceu naquele ritmo ali, mas aquilo não significava para ele. E ele vai lá e oferece o sacrifício de qualquer jeito. E diz a Bíblia que Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas Deus não recebeu o sacrifício de Caim. E quando Caim olha aquilo que Deus não recebeu o seu sacrifício, ele sai atormentado dali. Ele sai totalmente agora já entregue, desviado. E diz a Bíblia que ele sai programando um mal contra o seu irmão. Ele vai planejando: eu vou matar o meu irmão Abel. Nós poderíamos dizer que entrou muitas coisas ali: ciúmes, inveja. O diabo, o mesmo diabo que enganou a sua mãe, que enganou o seu pai de uma forma bem suave, apresentando a eles aquilo que eles queriam. Esse mesmo diabo chega agora para Caim e apresenta a Caim um plano diabólico, aquilo que já estava no coração dele, aquilo que já era fácil aos seus olhos. Esse mesmo diabo chega lá sorrasteiramente, e Caim começa a se alimentar daquele desejo de ódio, daquele desejo maligno. Mas veja bem, irmãos, assim como o Senhor Deus procurou o homem quando o homem pecou, diz a Bíblia que Deus agora procura Caim. E Deus um dia se apresenta a Caim e diz: Caim, eu vejo, aleluias, que o seu coração é mau, Caim. O mal está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E Caim foge da presença de Deus. Olha, irmãos, que coisa. Mais uma vez se repete na família de Adão. Caim, seu filho, é levado, enganado pelo desejo do pecado, planeja o pecado. Deus vai de encontro a ele, dando a ele também mais uma oportunidade para ele não pecar. Mas ele sai dali já com o seu coração totalmente desejoso, e ele desfere contra o seu irmão, e ele mata o seu irmão. A primeira desgraça, do sentido de ruína, que acontece na família de Adão. E eu penso, eu como pai, se isso tivesse acontecido na minha vida, talvez esse seria um motivo de uma amargura muito grande, porque eu saberia que no fundo, a culpa era minha. Porque quem desobedeceu no início foi eu. Por eu desobedecer, a consequência atingiu a minha família. Adão deve ter se entristecido quando ele soube que Caim matou Abel. Deus colocou um sinal sobre Caim e falou: olha, você vai ser amaldiçoado, Caim.
mas amaldiçoado na vida. A vida vai te amaldiçoar. Ninguém vai te matar, ninguém vai te vingar. Colocou um sinal sobre ele, você vai sofrer na vida, Caim. Ele sai errante, diz a Bíblia que ele sai errante. Aleluias. Irmãos, a consequência do pecado é dolorosa. A consequência do pecado traz ruínas. Mas tem uma diferença. Sabe qual foi a diferença? Embora Adão tenha pecado, embora Adão ele tenha realmente errado, mas a Bíblia diz que eles continuavam sacrificando a Deus. O erro de Adão levou ele ainda assim a alcançar a misericórdia de Deus, porque diz a Bíblia que Deus, a partir daquele erro, o Senhor prometeu Jesus para a humanidade. Diz a Bíblia que o Senhor matou um animal, tirou um couro, já representava o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. E aí o Senhor faz roupa de pele de animais e cobre, aleluias, o casal. E o Senhor determina maldições sobre a serpente, dizendo: você vai ressajar sobre o pó da terra. E da descendência da mulher virá você lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. Aleluia. Gênesis 3, verso 15. Deus já estava prometendo Jesus, que haveria de vir ser sacrificado na cruz, mas ele haveria de levar toda a nossa culpa, haveria de levar toda a nossa iniquidade, mas seria sobre aqueles que aceitassem a sua benevolência, aqueles que reconhecessem em Jesus a provisão para os seus pecados. Por isso João escreve: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo, elas só são desfeitas se houver arrependimento, se houver confissão, se houver entrega, se houver arrependimento na alma. Maldições são quebradas com arrependimento. Maldições são quebradas com entrega. Maldições são quebradas quando nós reconhecemos dentro de nós que precisamos da misericórdia e da graça do Senhor nas nossas vidas. Adão foi alcançado pela misericórdia, mas as consequências do pecado se alastraram na sua família. Davi não foi diferente. Um homem que depois ele foi chamado segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um pecado que alastrou pela sua vida. Davi cometeu um pecado que alastrou pela sua história. O que aconteceu na vida de Adão aconteceu na vida de Davi. Filho, irmão matando irmão, reino sendo dividido dentro da sua casa, afugentamento, guerras, assassinatos, maldições. Só existe uma forma de ser livre da maldição, irmãos: é aceitando ser desfeito as maldições pelo sangue de Jesus. Quando João escreve essa epístola, essa carta, capítulo 3, ele relata sobre o amor de Deus que nos livra das maldições através da graça de Jesus, da graça salvadora, da graça misericordiosa do Senhor. Mas não existe libertação, mas não existe transformação, mas não existe perdão, se de dentro eu não conseguir enxergar a necessidade disso na minha vida. Eu poderia aqui, como qualquer um dos irmãos, oferecer Jesus, oferecer perdão, e superficialmente qualquer pessoa poderia se manifestar ou não. Não teria resultado no céu, não teria resultado diante de Deus, porque o resultado para fluir de Deus, ele tem que nascer de dentro do nosso coração. Se eu não conseguir enxergar dentro de mim aquilo que tem me afastado de Deus, se eu não conseguir enxergar dentro de mim
aquilo que tem me levado para longe do céu, aquilo que tem me levado a me afastar de Deus, a não sentir o desejo por Deus, a não sentir o desejo pelo sagrado, a não sentir o desejo pelo sacrifício santo que Deus recebe. Aleluias! Se não sair de dentro de mim esse desejo, irmãos, não adianta, eu não vou ser alcançado pela misericórdia de Deus. Aleluias! E a desobediência, ela só nos leva à regressão. Eu fecho essa palavra dizendo sobre Jonas. Jonas era um profeta que Deus falava com ele. Era um profeta de Deus. Certo dia Deus falou com Jonas: Jonas, você vai a Nínive e você prega contra ela lá, porque o pecado deles tem subido às minhas narinas. E esse povo, se eles não se arrependerem, eu vou destruir toda aquela cidade. Só que Jonas já tinha rancor contra os ninivitas. Ele já tinha coisas contra aquele povo. E aí Jonas, ele se levanta, mas ele se levanta para fugir. Veja bem, irmãos, quando o homem coloca no coração que ele vai fugir de Deus, quando o homem, a mulher, um ser humano coloca no coração que ele vai fugir da direção de Deus, o declínio começa a acontecer na sua vida. Vocês querem ver o declínio de Jonas? Jonas era profeta, estava bem com Deus, pronto para ouvir a voz do Senhor. Quando ele recebe a palavra que ele vai fugir da direção, porque ele queria ver o mal contra os ninivitas, ele foi atraído por aquilo que ele queria, mas que não era da vontade de Deus. Primeira coisa, diz a Bíblia que Jonas desceu para Jope. De Jope ele pagou uma passagem. Ele desceu para o navio. Do navio ele desceu para o porão do navio. E lá Jonas dormia. Existe lugar que você consegue se esconder de Deus? Existe pecado que consegue ser escondido de Deus? Existe alguma situação na nossa vida que a gente consegue esconder de Deus? Não, irmãos, não existe. Olha, Jonas desceu para Jope. Jonas desceu para o navio, pagou uma passagem, desceu para o porão do navio, foi para o mar, e lá Deus pesou a mão sobre aquela embarcação. Por causa de Jonas, todas as pessoas que estavam ao seu redor começaram também a ser amaldiçoados e perderem. Quando a maldição vem, o barco estava ali para se afundar. As pessoas tiveram que jogar fora todos os seus bens. Tudo aquilo que eles tinham de bagagem, eles foram jogando no mar para tentar aliviar o peso do barco, para que eles pudessem tentar se salvar. Até que encontraram Jonas lá no fundo. Quando Jonas soube do que estava acontecendo, aí Jonas reconheceu a sua falha. Quando ele reconheceu a sua falha, ele diz: o culpado sou eu. Me lança no mar que essas coisas vão melhorar. E aí jogaram Jonas no mar. Mas Deus novamente foi ao encontro de Jonas. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus mais uma vez foi ao encontro de Jonas. E Deus preparou um peixe. E aquele peixe foi lá e engoliu Jonas. Aleluias. Aquele peixe engoliu Jonas. E diz a Bíblia que Jonas foi para o fundo do ventre do peixe, e o peixe foi para o fundo do mar. Olha o que acontece com quem sai da direção de Deus. Foi só declínio, 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 declínio. Tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. Mas Deus foi ao encontro de Jonas. E diz a Bíblia que lá no fundo do mar, no capítulo 2 do livro de Jonas, nós vamos ver ali que Jonas, ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele diz assim: do fundo do inferno eu clamei ao Senhor. Será que eu ainda verei a santidade do teu santo templo? Louvado seja o nome de Jesus.
O que Jonas enxergou lá no fundo de tudo? Lá no fundo do poço, ele enxergou o templo de Deus, ele enxergou o lugar da santidade de Deus, ele enxergou o lugar da misericórdia de Deus. E Jonas orou e ele se aquebrantou. E quando ele se aquebrantou, Deus falou para o peixe: vai lá no mar, vomita ele lá na praia. Louvado seja o nome de Jesus. Jonas foi vomitado. Aleluias. Não é bom passar 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Não é bom. E o milagre de Deus ali preservando. Você não vai morrer, mas você vai ter algas aqui enroladas por dentro de você. Você vai ter todo esse estômago do peixe onde você está dentro. Você só não vai morrer. Assim como Deus falou com Satanás quando ele quis tocar em Jó. Deus falou: pode tocar, mas não tira a vida. Ele não toca na vida dele. Tudo que aconteceu com Jó levaria ele à morte, mas Deus não deu ordem para ele morrer. Com Jonas foi a mesma coisa. Vai acontecer ruínas, desgraças e tribulações e tormentas, mas ele não vai morrer. Ele vai enxergar que a minha misericórdia ainda vai alcançar ele. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Vamos se pôr de pé, vamos orar.